para darmos continuidade ao nosso estudo sobre o panorama da Bíblia. E nós estamos estudando, neste momento, o Antigo Testamento de forma bem panorâmica para observarmos a sequência histórica no Antigo Testamento, bem como no Novo Testamento. Já estudamos o Pentateuco e nas últimas aulas nós começamos os livros históricos. E eu tenho sempre dado a sequência histórica para vocês dos livros e vou dar mais uma vez. Então veja, nós começamos a Bíblia com Gênesis, Êxodo, a sequência histórica segue em Números, pois no Levítico há uma suspensão. Depois de Números, a sequência histórica nós alcançamos com Josué, porque em Deuteronômio também há uma suspensão das questões históricas. Juízes, primeiro livro e segundo livro de Samuel, primeiro livro e segundo livro de Reis, continuam numa sequência histórica. Agora aqui eu preciso dar uma explicação muito interessante, que é o que faz com que os leitores iniciantes da Bíblia fiquem bem perdidos. Depois dos livros de Reis, nós temos os livros de primeiro livro e segundo livro de Crônicas. E parece uma repetição, quando de fato não é. E um detalhe mais significativo: quem dá sequência histórica aos livros de Reis são os livros de Esdras e Neemias. Então a sequência fica da seguinte forma: Gênesis, Êxodo, Números, Josué, Juízes, primeiro e segundo Samuel, primeiro e segundo Reis, Esdras e Neemias. Aí a história do Antigo Testamento termina. Aí você diz: ah, mas tem Esther, mas tem tantos livros dos profetas. Tudo que vem depois de Neemias são encaixados dentro desses livros históricos. Os livros de crônicas são escritos no tempo de Esdras e Neemias. Então, isso é que eu considero que dificulta quando as pessoas começam a ler o Antigo Testamento sozinhos, sem orientações e sem estudos. O livro de Esther acontece no tempo também de Esdras, conforme nós veremos com mais detalhes adiante. O primeiro livro de Crônicas, do capítulo 1 até o capítulo 10, é uma série de genealogias que vão falar desde Adão até Saul. Por que dessa genealogia? Nós terminamos os livros de Reis e vimos que termina com a nação de Israel sendo escravizada pela Babilônia. Só que passados 70 anos, Deus usou o profeta Jeremias para falar isso, conforme nós veremos com Jeremias, que após 70 anos a nação retornaria à terra prometida, voltariam a Jerusalém. Então o que ocorreu? Ocorreu que depois de 70 anos o povo de fato voltou. E essas genealogias, elas são importantes porque é a confirmação de que todas essas pessoas são descendentes de Davi e que estaria na linhagem de Davi
e dessa linhagem é que viria o Salvador da humanidade, que é Jesus Cristo. Então, é por isso que tem tanta genealogia na Bíblia e no caso de Crônicas em especial. O povo voltava da terra que estava sendo escravizado para restabelecer a sua nação, reconstruir Jerusalém. Esse é o tempo do retorno com Zorobabel, é o tempo do retorno da reconstrução do templo. O retorno com Esdra é o tempo da reconstrução do culto religioso. Com Neemias é o tempo da reconstrução dos muros de Jerusalém. Então, Crônicas assegura que aquelas pessoas que estão voltando são de fato da linhagem de Davi e são então da linhagem de Jesus. Daí que tem essa série de nomes e genealogias. Do capítulo 10, então 29, o reinado de Davi. No segundo livro, vai tratar do capítulo 1 ao 9 do reinado de Salomão e a construção do templo, do 10 ao 20 da divisão do reino, do 21 a 31 da luta contra a idolatria e o 33 a 36 dos anos finais. O propósito dos livros é fortalecer a história do sul, ou a história do povo judeu, da tribo de Judá, e demonstrar que, apesar de que Deus tenha permitido a destruição de Jerusalém, o cativeiro do povo, a destruição do templo, apesar disso, Deus continuava com o povo e continuava firme para cumprir a promessa a Davi. O cativeiro, claro, abateu a nação de Israel, mas ela então ressurgiria. As obras foram então escritas depois do cativeiro como um alento e uma advertência. Alento quanto à proteção de Deus e advertência quanto à apostasia e idolatria do povo. Olha, nós fomos levados cativos por conta da nossa apostasia e da nossa idolatria. Então, não cometamos o mesmo erro. A ideia é essa. O autor das Crônicas procurou dar respostas adequadas que explicasse a razão do exílio, a razão do culto a Deus e a importância do templo. O autor compilou as obras de fontes diferentes, conforme nós podemos observar no primeiro livro, no capítulo 9, no versículo 1, e no segundo livro, no capítulo 12, versículo 15. Crônicas, Esdras e Neemias, então, conforme eu apontei anteriormente, estão totalmente ligados um ao outro. Apontam como autor de Crônicas o próprio Esdras, mas não é certa essa autoria. E a data, então, sendo Esdras que escreveu por volta de 450 antes de Cristo. De qualquer forma, esses livros, Crônicas, Esdras e Neemias, foram todos escritos depois do decreto de Ciro. O decreto de Ciro, Ciro era um rei, só que um rei agora medo-persa. O Império Medo-Persa foi o império que venceu o Império da Babilônia, que tinha levado o povo cativo. Esse Ciro, Deus o chamou por nome e o Ciro entendeu que Deus havia mandado, ele permitiu o retorno do povo e ele escreveu um decreto e foi esse decreto que permitiu o retorno do povo para Jerusalém. Como eu disse antes, esse livro de Crônicas parece repetição dos livros de Samuel e de Reis, mas não são. Samuel e Reis referem-se à história do reino do norte e do sul e foram escritos antes do cativeiro. Os livros de Crônicas vão destacar apenas o reino do sul. E o livro de Crônicas, então,
destacando o Reino do Sul, na primeira parte vai falar da genealogia, né, de Adão até Saul, com preferência do serviço dos levitas. E vai mostrar os relatórios históricos que são continuados até os acontecimentos do tempo da escrita. Os livros das crônicas são um reflexo da luta da comunidade judaica para se manter. E nesses livros falta a história do reino do norte depois da dominação assíria. Olha, o conteúdo do primeiro livro de crônicas equipara-se, corresponde ao que está descrito no primeiro e no segundo livro de Samuel. E o conteúdo do segundo livro de crônicas corresponde ao que está escrito no primeiro e no segundo livro dos reis. O capítulo-chave de 1 Crônicas é o capítulo 17. E esse capítulo é chave, né, para toda a escritura, porque é o capítulo que fala da aliança davídica. Então, os escritores de crônicas tinham consciência que, apesar do reino ter sido dividido, apesar da dispersão das 10 tribos, apesar de tudo isso, continuava a aliança davídica. Então, esse povo que estava voltando depois de um cativeiro para reconstruir Jerusalém deveria retornar cheio de gozo e de alegria, sabendo que Deus mantinha a promessa dele feita a Davi. No capítulo 34, nós vemos um grande momento de reavivamento e de reforma promovida pelo rei Josias. E nesse momento foi um momento que eles encontraram o livro da lei que estava perdido e começaram a ler, começaram a conhecer a vontade de Deus e por conta disso estabeleceram um culto novamente a Deus. Isso é acentuado nos livros de crônicas, acentuado os reavivamentos que tiveram no reinado do rei Asa, Josafá, Joás, Ezequias e Josias. Por quê? Porque estando retornando o povo, o autor de crônicas, junto com Esdras e Neemias, estavam desejosos de restabelecer uma nova reforma e um novo concerto com o povo que estava voltando. Eles queriam então reconstruir Jerusalém, reconstruir o templo e restabelecer o culto a Deus conforme os parâmetros estabelecidos na lei de Deus. De modo que nós vamos ver a sequência de Gênesis, Êxodo, Números, Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, cujo conteúdo corresponde ao livro 1º de Crônicas. Depois temos 1º e 2º Reis, que corresponde ao que está escrito no 2º livro de Crônicas. E a sequência de Esdras e Neemias, que, como eu já disse, é o fim da história de Israel. Dando sequência, então, vamos ver os livros de Esdras e Neemias. Lá nos capítulos 1 ao 6 de Esdras, nós vamos ver o retorno do povo com Zorobabel. O retorno com Esdras está lá no capítulo 7 até o capítulo 10. O retorno agora em Neemias, no capítulo 1 e 2, nós vemos Neemias na corte da Pérsia, já não é mais a Babilônia, não é? Porque os babilônios perderam já o império para os medo-persas, e foram os medo-persas que permitiram o retorno dos judeus.
Do 3 ao 7, nós vemos a reconstrução dos muros de Jerusalém. E dos 8 ao 13, o avivamento e a reforma religiosa. O propósito é simplesmente registrar a fidelidade de Deus e o restabelecimento dos judeus na sua terra. E Neemias também mostra a obra de Deus por meio de seu servo fiel, reedificando os muros da cidade. Os muros de Jerusalém ficaram mais de 70 anos destruídos. Neemias achou graça diante de Deus e reconstruiu esses muros em 52 dias. Neemias também mostra a obra de Deus por meio do seu servo fiel, fortificando o povo e realizando uma reforma religiosa. O Esdras foi autor do livro que leva o seu nome, ele era um escriba e a data é aproximadamente 450 anos antes de Cristo. Neemias escreveu o livro com o seu nome e isso ocorreu mais ou menos em 425 antes de Cristo. Nós sabemos que Esdras e Neemias dão continuidade ao livro das Crônicas, que por ordem do rei da Pérsia, os grupos então que tinham os povos que tinham sido exilados voltam a Jerusalém, templo e as muralhas reconstruídos e as reformas religiosas e sociais foram feitas. Zorobabel, como eu já disse, reedificou as bases do templo, porque ele reedifica o altar, comemora a festa dos tabernáculos, lança os alicerces do templo e restabelece a celebração da Páscoa. Quando volta o grupo liderado por Esdras, acontece um grande momento de conserto do povo. Eles oraram, jejuaram, confessaram seus pecados. A Bíblia diz que Esdras preparou o seu coração para buscar a lei de Deus, para cumpri-la e para ensinar os seus estatutos e direitos. Esdras lia a Bíblia, a lei para o povo, no alvorecer ao meio-dia, com o povo em pé, aprendendo acerca da vontade de Deus. O retorno, ao final do livro de Neemias, Neemias retorna à Pérsia e o povo que tinha restabelecido o culto, tinha feito um concerto com Deus, volta a pecar mais uma vez e desordenar completamente aquilo que Neemias tinha organizado como governador de Jerusalém. E por isso, Neemias retorna para fazer uma outra reforma. E assim termina Neemias e assim termina a história do Antigo Testamento com uma reforma, com o povo servindo e seguindo a lei de Deus. O capítulo-chave de Esdras é o capítulo 6, que é o capítulo que aborda o término e dedicação do templo. E Neemias é o capítulo 9, quando Neemias leva o povo a restabelecer a aliança com Deus, consertando as suas vidas. Agora, nós vamos caminhando para o final dos livros históricos, falando sobre o livro de Esther. Os acontecimentos do livro de Esther se dão mais ou menos 30 anos antes da volta de Neemias. Se dão precisamente entre os capítulos 6 e 7 de Esdras, ou seja, entre o primeiro e o segundo retorno dos judeus de Babilônia a Jerusalém. Quando os babilônios levaram os judeus para Babilônia, eles foram em 3 momentos e o retorno também foi em 3 momentos. O primeiro liderado por Zorobabel, o segundo por Esdras e o terceiro por Neemias. Então, o que nós conhecemos da história de Esther aconteceu no período histórico
de Esdras e Neemias, que é o mesmo período histórico dos livros de crônicas. A rainha Esther casou-se com o rei mais poderoso da época, que era um rei medo-persa. Lá no capítulo 1 e 2, Esther se torna rainha. No 3 ao 5, nós vemos o plano de Amã. O 6 e 7, a condenação de Amã. O 8 e 9, a salvação dos judeus. E o 10, da festa do Purim. O propósito desse livro é mostrar a providência de Deus em guardar o seu povo, mesmo em situação de cativeiro e numa condição espiritual de depressão. Esse livro de Esther mostra um momento histórico que quase que os judeus foram completamente dizimados. Mas, fiel ao pacto de Deus com Abraão, Deus jamais permitiria o extermínio dos judeus. E é isso que nós vemos no livro de Esther, que Deus providenciou que uma judia se casasse com o rei e ela conseguiu reverter a situação dos judeus que estavam próximos à destruição. O autor não é identificado, ele foi escrito nos dias do rei Assuero, por volta de 475 a.C. Esse livro mostra a luta dos judeus pela sobrevivência física e pela preservação de sua integridade religiosa. Os judeus foram muitas vezes objeto de hostilidade e nós, por outro lado, achamos a reação dos judeus contra os inimigos, sua extinção, muitas vezes chocantes, mas isso tem a ver com o entendimento que eles têm e a convicção da eleição do próprio Deus. Os judeus atribuem um grande valor a esse livro, pois seu espírito patriótico fortalece as esperanças dos judeus em meio a grandes perseguições. E eu não poderia deixar de falar que Deus simplesmente usou uma mulher para aqueles que acham que Deus não cuida e não reverencia as mulheres como elas merecem. Ele simplesmente cuidou de salvar o seu povo, assim como já tinha feito no passado com Débora, assim como colocou Ruth na genealogia de Jesus. Aqui simplesmente o povo dele não é destruído por meio da intervenção de uma mulher chamada Esther. O capítulo chave desse livro está no capítulo 8, que é o decreto então do rei Assuero que salva o povo. Nas próximas aulas, nós começaremos o nosso estudo sobre os profetas. Desde já, eu quero dar uma orientação para vocês. Todos os profetas vão profetizar nesse período dos livros históricos, a partir dos reis. Portanto, nós teremos 3 categorias de profetas. Os profetas que profetizaram antes do povo ser levado cativo. Os profetas que profetizaram durante o cativeiro da Babilônia. E os profetas que profetizaram depois do retorno do cativeiro da Babilônia. Fica fácil memorizar porque os únicos profetas que profetizaram no exílio, que aconteceu depois dos acontecimentos de reis, foram Daniel e Ezequiel. Os únicos profetas que profetizaram depois do retorno do cativeiro, que diz respeito ao tempo histórico dos livros de crônicas, Esdras e Neemias, foram apenas 3: Ageu, Zacarias e Malaquias. Todos os outros profetas, então, profetizaram durante o período dos reis de Israel. Até lá, um grande abraço.